Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, irmãos, 18 de dezembro, estamos aqui nesta quinta-feira para gravar o dia de número 199, onde iremos no Antigo Testamento ler no livro de Salmos, os Salmos do 11º ao 16º, tudo bem? E depois continuaremos no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, certo? E depois iniciaremos o capítulo 11, somente o versículo 1, certo? Acompanhe a leitura da sua Bíblia, a versão da minha revista e corrigida. Eu não trago comentários dos textos lidos, tudo bem? E faço a leitura alternada, primeiro no Antigo Testamento e depois para o Novo. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que está torcendo e orando por este projeto. E em breve estaremos concluindo, em 365 dias, a leitura da Bíblia Sagrada. Graças a Deus já passamos da metade do caminho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado. Então, vamos lá, pegue o seu exemplar sagrado e logo mais começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Senhor, a oportunidade, mais uma vez, de estar diante da Tua Palavra, para a meditação dela. Abençoa grandemente a minha vida, a vida de cada irmão, cada irmã que está engajado neste projeto e que busca conhecer mais de Ti através da Tua poderosa Palavra. Meu Pai, dá uma leitura abençoada, sem nenhum tipo de interrupção humana ou espiritual, e que Teu nome seja exaltado e glorificado nesta manhã. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te oro e te agradeço por tudo. Abençoa esta leitura em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Salmo de número 11. Vamos ler o Salmo 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Tudo bem? Salmo de número 11 tem como subtítulo: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge para a tua montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Salmo de número 12. Tem como subtítulo: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Seminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo de número 13 tem como subtítulo: Davi na sua extrema tristeza
recorre a Deus e confia nele. Salmo de Davi para o cantor mor. Versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Salmo de número 14 tem como subtítulo A corrupção do homem. Sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor. Versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo de número 15 tem como subtítulo O verdadeiro cidadão dos céus, Salmo de Davi. Versículo 1 fala, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glória a Deus. O último salmo de hoje, Salmo 16, tem como subtítulo A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi. Versículo 1 fala, Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Terminamos aqui a leitura do livro de Salmos, tudo bem? Vamos agora para a carta
de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 10. Ontem nós paramos no versículo 13. Vamos ler do 14 até o final, certo? Paramos aqui, ó. Versículo 13. Vamos ler do 14 ao 33, porém nós vamos ler ainda o versículo 1 do capítulo 11, tudo bem? Então vamos lá. Tem como subtítulo a idolatria e o culto de demônios. Versículo 14 fala: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que, assim, se possam salvar. Capítulo 11, somente o versículo 1, certo? Que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu, de Cristo. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, nós queremos aqui te agradecer por mais uma leitura da tua poderosa palavra, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente a nossa quinta-feira, dando livramento, preparando nosso coração para as coisas espirituais. Tem misericórdia de mim, meu Pai, tem misericórdia de cada um que busca conhecer mais de Ti, nos fortalece contra o pecado e nos dá um resto de dia abençoado. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia de leitura concluída. Certo? Vamos aqui para o nosso plano de leitura. Dia 199. Lemos Salmos 11, 12, 13, 14, 15 e 16 no Antigo Testamento. E no Novo, lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14 até o final. E depois, capítulo 11, somente o versículo 1. Hoje, quinta-feira, 18/12/2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, estarei gravando mais um dia. Até mais.